Graça e paz, queridos irmãos. Shalom, shalom. Daqui mais uma vez a vossa serva Edna, com a graça do nosso Senhor Yeshua Cristo. Hoje, como não podia deixar de ser, um domingo depois de um culto abençoado, vamos trazer aqui hoje dois temas que nos fazem refletir um pouco em torno daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Caros irmãos, como não podia deixar de ser, é tudo para a honra e glória daquele que nos chamou para o ministério, daquele que nos ungiu, daquele que nos tomou para si. Então, sem mais delongas, pedimos-te, Espírito Santo, que te faças presente, que nos ajudes a perceber aquilo que não percebemos, que nos ajudes a caminhar nessa estrada, que a tua presença seja impactante e que toque todos aqueles que ouvirem esta mensagem, Pai, porque não é por mim, não é pelo nosso ministério, Pai, mas é para que a tua palavra, Senhor, seja cada vez mais pregada, ministrada, e que ela toque e faça moradia, Senhor, no coração de todo aquele que ouvir essa pregação, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, confiamos e descansamos em Ti, que tudo será feito conforme a Tua vontade. Amém. Os temas de hoje são: o milagre é parte do processo e não substituição. Alguns poderão me perguntar, mas irmã Edna, o que é que isso quer dizer? O milagre é parte do processo e não substituição. Porque nós estamos numa sociedade, caros irmãos, principalmente para os jovens, né? Em que queremos o imediatismo, em que tudo tem que ser já e agora. Tudo tem que ser para já. Não esperamos, não queremos passar pelo processo que é necessário, que é importante para forjar todo e qualquer ser humano. Amém? O processo de conseguir, seja um bem material, seja de aprovar ou ser admitido num trabalho, ou qualquer que seja, irmãos. Tudo requer um processo nessa vida. Só que nós muitas das vezes não estamos dispostos a passar pelo processo. Amém? Só que queremos simplesmente ter já os frutos nas nossas mãos. Porque cremos que é assim que somos identificados como abençoados, que somos identificados como, olha, Deus habita aí, ou o Senhor Yeshua usa aquela pessoa. Caros irmãos, o nosso Deus, o nosso bom Deus, é um Deus de processo. E vemos isso, e o testemunho mais impactante e mais forte que a própria Bíblia nos dá é a vinda de nosso Cristo. Que foi necessário ele passar pelo processo de ser quê? De ser escarnecido, de ser difamado, o processo de ser humilhado, o processo de ser levado ao matador como ovelha, como um cordeiro. Foi necessário passar por um processo. Então, se este que saiu e deixou a sua glória, que tinha em seu poder a capacidade de chamar legiões de anjos para virem dizimar a humanidade, passou por um processo. Quem és tu? Quem sou eu? Que dizemos, não, isto está muito duro, vou desistir, vou parar, vou recuar. Para quê? O final disso tem que passar por tanto para chegar aí. Cara, tudo nesta vida requer um esforço de nossa parte. Até mesmo para os que são formados, têm PhDs e mestrados e isso, é um processo, são meses de estudo. Para os licenciados, são meses de estudo, anos de estudo, até você conseguir se licenciar. Caros irmãos, tudo requer um processo. Mas por que será que nós estamos sempre mais abertos a aguentar os processos da carne, ou seja, da vida, aqueles que nós mesmos corremos atrás, do que os processos pelos quais Deus nos faz passar? Já nos perguntamos sobre isso? Já nos questionamos verdadeiramente o porquê de nós aguentarmos 5 anos para se formar, 9 meses para gerar um ser, e você não consegue
e sem murmurar muitas das vezes. Mas quando Deus diz que você tem que ser forjado para chegar onde eu quero que você esteja, murmuramos, às vezes desistimos, blasfemamos, choramos. Porque será que é sempre mais fácil, caros irmãos? O nosso tema de hoje, como eu disse, temos 2 temas. O primeiro é o milagre, parte do processo e não substituição. E o segundo tema é: somos um vaso que já está cheio ou queremos ser cheios do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai? Então vamos começar sem mais delongas. Já todos sabemos que durante a caminhada com o Senhor, com Deus, as coisas não se tornam fáceis. Ou seja, parece que à medida que vamos nos aproximando e vamos tendo mais intimidade com o Pai, as dificuldades aumentam, não é verdade, irmãos? As dificuldades aumentam, o dinheiro fica escasso, os problemas com os filhos também aumentam, os problemas com o cônjuge também aumentam, os problemas no trabalho também aumentam. Aliás, tudo aumenta. E nesse processo em que o Senhor nos faz passar para chegarmos onde Ele quer que a gente esteja, muitos são os que desistem. Muitas são os que desistem, caros irmãos. Isso vale para os 2 sexos, claro. Temos vontade de desistir, temos vontade de jogar tudo para o alto, chega, é demais. Porém, a própria história, a Bíblia vai nos dizer que, se olharmos para a história de Jó, quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Jó, leia, caro irmão. Mas para dar assim um resumo, Jó foi um dos homens ricos da época, tinha gados, tudo, mulheres, filhos, tudo a prosperar. Até que o Satanás vai até o Senhor e diz, infiltra-se, né? E diz, olha, o Senhor pergunta de onde vês, ele diz, estive a dar a volta à terra. E o Senhor diz, olha, viste o meu servo Jó? Como ele é leal, como ele é fiel a mim, como ele não blasfema, e ele diz, ele só faz isso porque ele tem tudo. Para resumir, Deus disse, toca em tudo, menos não tira a vida dele. Jó perdeu os bens, perdeu a mulher, perdeu os filhos, ainda teve lepra, feridas, úlceras que abriram na pele, que saía pus, que os cães é que viam lamber. Os amigos do Jó se aproximaram, dizer, por que você não blasfema? Por que você é esse Deus que está... E ele sempre aí, quem sou eu? O Senhor dá e Ele mesmo tira, porque tudo pertence a Ele. E vamos ver que no final do Jó ter passado tudo isso sem pecar contra Deus, o Senhor restituiu tudo em dobro o que o Jó teve. Isso para dizer que nós só precisamos nos manter firmes debaixo da unção e obediência do Senhor. Primeiro, precisamos entender a estrutura e confiar na estrutura do Pai. Precisamos perceber que o nosso Deus não é um Deus que nos quer ver sofrer e que o processo pelo qual estamos a passar tem um objetivo, nos leva a algum lugar. O Senhor quer nos ver num determinado espaço, mas você, para chegar aí, você precisa passar pelo processo. Você precisa ser afinado, nós precisamos ser afinados, nós precisamos ser como o ouro passa pelo processo da fundição até se tornar uma joia. Como o diamante é lapidado, para os que trabalham na área mineira entendem melhor do que eu. O diamante é lapidado, passa por um processo, porque ele vem bruto, passa por um processo até se tornar aquela pedra brilhante e majestosa que todos nós ou alguns tivemos a oportunidade de ver. Tudo requer um processo, caros irmãos. É importante que na passagem pelo processo, nós não nos esqueçamos de primeiro pedir forças a Deus, porque é necessário que Deus esteja conosco, porque senão, do contrário, não conseguimos. Segundo, entender que Deus não mente jamais. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E continuar, desistir nunca. Nunca deve ser uma opção a desistência.
porque lá à frente o Senhor sabe o que tem guardado para nós. Amém, caros irmãos? E vamos perceber que neste processo existem algumas como que recompensas, mas vamos chamar milagres. Amém? Porque esse é o nosso tema. Vamos entender que o milagre liberta, ou seja, o milagre só acontece para quem está dentro do processo. O milagre é como que, não vou chamar recompensa, mas é Deus a nos lembrar que, olha, eu estou contigo, não desistas. Ele abre esta porta, esta janela, que é uma coisa que você procura, que nós queremos ou queríamos há muito tempo. Então o Senhor, durante o processo, libera aquela coisa para nós. Não é para você, o Senhor liberou e você recuar e desistir, dizer, não, pronto, agora como consegui, chega. Não. É para você permanecer no processo. Isso é como que é o Senhor a nos lembrar que, olha, se eu sou capaz de te dar isso, se eu sou capaz de abrir esta porta e fazer isso, imagine o que mais serei eu capaz de fazer quando você terminar o processo, quando você chegar ao final deste processo. Pese embora o final do processo não é como o nosso tempo, porque o tempo de Deus não funciona como o nosso. Eu não vou dizer que o processo de Deus são 20, 15 anos, 30, 40, 50, não, porque nós estamos em constante processo. Nós estamos a ser forjados continuamente, porque sendo fracos e falhos, a nossa carne tem tendência em cada dia, quando nos levantamos hoje, estamos firmes no Senhor, amanhã escorregamos. Por isso é que o milagre liberta, mas o processo amadurece, caros irmãos. Porque só quem passa pelo processo, quem se permite ser forjado por Deus, consegue ser um instrumento usado na mão de Deus para também ajudar a quem já está a começar no processo. Quem se permite ser forjado e passar pelo processo contínuo, também o Senhor lhe capacita para auxiliar aqueles que estão a iniciar essa caminhada, caros irmãos, porque não é fácil. O milagre abre portas, mas o processo ou o propósito de Deus nos amadurece, como eu já expliquei. E o exemplo que nós podemos achar mais, que nos ajuda a perceber melhor isso, vamos encontrar em Marcos 2,11, quando o nosso bom Senhor Yeshua diz ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é que nós percebemos de levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque ele podia simplesmente dizer, estás livre, ou liberar, não é? E como ele fez a salvação para alguém que já estava há tantos anos acostumado a rastejar, que não sentia as pernas, que não podia usar as pernas que tinha. Nosso Senhor tinha poder e tem poder para fazer isso e muito mais. Mas ele disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é que eu percebo com isso, caros irmãos? Que ensinamento tem essa passagem para nós, em Marcos 2,11. Creio que a maior lição é que independente, caros irmãos, do que o Senhor fizer na nossa vida, independente do que o Senhor faça na nossa vida, é importante nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e o processo pelo qual passamos. Porque quem nos vê de fora não sabe as lutas, as batalhas que enfrentamos no silêncio do nosso quarto. Quem nos vê hoje a sorrir, quem nos vê hoje com um carro, uma casa, com um trabalho, com dignidade até, porque quem nos devolve depois de nos terem tirado e nos espezinhado tanto é Cristo, não percebe pelo processo que passamos. E esse processo, caros irmãos, é o levanta-te, pega o teu leito e anda.
Porque muitos de nós, durante o processo de lapidação, durante o processo em que o Senhor nos forja, queremos abandonar tudo como que crianças mimadas e assustadas e gritar para o mundo e correr para onde não há auxílio, porque o auxílio está em Cristo. Mas o Senhor diz: levanta-te, carrega o teu leito e anda. Porque é mais fácil às vezes pegar e desistir. É mais fácil às vezes pegar e deixar aquele marido que bebe, ou aquele marido que não te presta atenção, do que pegar e continuar a dobrar os joelhos e orar para o Senhor restaurar o teu lar. É mais fácil você deixar aquela mulher que hoje, por conta dos partos, porque filhos gerados por vocês, mas ela te deu filhos herdeiros, é mais fácil você deixar essa mulher hoje, porque ganhou uns quilos a mais, porque está gorda, porque está desleixada, do que você, por exemplo, meu querido irmão, convocar as tuas irmãs não digo, mas porque se calhar também, ou alguém que seja da confiança dela, e conversar com ela, ou ir pagando o salão, pagando um ginásio para a tua esposa, não é? Nutricionista, levar a ela, se for pessoa de posses, fazer uma operação estética aqui, mexe aqui, tira ali, para a tua mulher estar igual àquela que você está a olhar na rua, cara irmão. É mais fácil para nós, no processo de namoro cristão, que é um namoro sem relações sexuais, sem envolvimento íntimo, começar com um irmão que não tem um emprego, mas impulsioná-lo, dar força, vai distribuir currículo aí, Não, olha, enquanto não aparece aquele emprego que tu queres, continua a buscar, continua a procurar, continua isso. Ou impulsionar alguém que queira terminar uma formação acadêmica, caros irmãos. E vamos passar para o segundo tema, que eu acho de veras muito importante, porque nos dias de hoje nós vemos que o mundo realmente, de facto, surpreende, mas surpreende pela negativa. Então o segundo tema é: somos um vaso que já está cheio, ou somos um vaso que queremos ser cheios do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai? Vou dirigir este segundo tema diretamente para as igrejas, ou para nós cristãos que estamos inseridos em alguma denominação religiosa. Amém, caros irmãos? Porque vemos que, primeiro, que lugar você ocupa no corpo de Cristo? Que lugar nós ocupamos no corpo de Cristo? Ou seja, para os irmãos perceberem, que lugar nós ocupamos na igreja de Cristo? E a razão pela qual eu faço essa pergunta é porque que achamos que a posição de pastor, profeta, diaconisa, evangelista, do levita do coro é mais importante, por exemplo, do que a irmã que limpa a igreja, do que a irmã que serve o café, ou o chá, ou a água, do que a irmã ou segurança que está na porta, que abre a igreja pela manhã, ou guarda a igreja, a casa do Senhor durante a noite. Porque é que muitos de nós, quando nos é pedido para varrermos a casa do Senhor, limparmos as casas de banho, que também é necessário, é um serviço à casa do Senhor, nos enfurecemos, nos entristecemos. Eu queria estar aí. Que lugar nós ocupamos no corpo de Cristo, caros irmãos? Porque é que quando nos pedem para fazer algo na igreja de Cristo, que não seja estar no púlpito a pregar a palavra, nos enervamos, nos sentimos diminuídos? Como se a igreja só tivesse destinada para os pastores, profetas, diaconisas, levitas, evangelistas. Caros irmãos, na igreja de Cristo não há ninguém importante. Na igreja de Cristo, a very important person é o Cristo. É Cristo. O pastor
não importa mais que Cristo. O profeta, a profetisa, não importa mais que Cristo. A diaconisa, não importa mais que Cristo. O pastor presidente não importa mais que Cristo. A evangelista, o evangelista, o levita, não importa mais do que Cristo. O ser tesoureiro ou tesoureira não importa mais do que Cristo. O ser amiga ou conselheira da esposa do pastor não importa mais do que Cristo. O ser da limpeza, a que serve cafés, não importa mais do que Cristo. Porque Cristo é tudo. Amém, caros irmãos? E não nos esqueçamos, caros irmãos, que o Senhor usa quem quer, como quer e onde quer. Basta que você esteja disponível. Como é que o Senhor vai nos encontrar? Como é que o Yeshua vai nos encontrar? Alguém que está disponível para ser usado por Ele ou alguém que está cheio de inveja, de murmuração contra esse, contra aquela irmã? Caros irmãos, como é que Cristo vai nos encontrar? Porque quem sabe, ou que sabes tu, se ao limpares aquela cadeira às manhãs, estás a passar a tua energia. Quem sabes tu se ao limpares aquela cadeira ou ao passares por uma irmã, Cristo decide, o Espírito Santo decide te usar naquele momento para passar uma palavra àquela irmã, que nem o pastor que está no púlpito foi dado esse coisa. Irmãos, você que é responsável pelo grupo coral, que é responsável pelo grupo dos jovens, que é responsável pelo grupo de evangelização, é tudo responsabilidade, é tudo serviço ao Senhor. Portanto, não tem vergonhas por limpar o chão. O que é que o nosso Senhor diz? Em tudo, que o amor prevaleça. Faça com amor, faça com zelo. Que aí mesmo onde você estiver a limpar o chão, o Senhor também vai te usar para passar uma palavra. Amém, queridos irmãos? Porque a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem do Pai, não vem de nós. Não nos cabe a nós. E não olhes para o pastor que está de jipe ou não jipe, se anda como e você está como, irmão. Porque não é isso que diferencia no reino dos céus. Porque não é isso que importa para Cristo. O que importa para Cristo é como está o teu vaso. Está cheio e não há lugar para mim? Ou está à espera que seja eu a encher? Ao fornecermos qualquer serviço para a casa do Senhor, estamos a fazê-lo para Cristo, não estamos a fazer para o homem. Portanto, não ligues, não te importes, nem sequer repares. Faça somente, esteja somente. À medida que vamos debruçando sobre a palavra do Senhor, vamos debruçando, vamos vendo que o Senhor escolheu 12 discípulos, mas nem todos eles tinham a mesma função. O Senhor escolheu 12 discípulos, mas nem todos eles foram usados da mesma forma. E a palavra de Deus vem nos dizer que João ocupava um lugar no coração do nosso Cristo, porque a palavra também, em algumas passagens, vem dizer que ele era o discípulo amado. Isso podemos encontrar em João 13, 23, em João, no capítulo 19, do 26 ao 27, podemos encontrar em João 20, no seu versículo 2, no capítulo 21, no versículo 20. E vemos que todos eles tinham uma função, mas nenhum deles me fascinou mais do que Pedro. Aliás, Pedro e o apóstolo Paulo, que depois surgiu também. Figuras fascinantes. Por quê? Porque apesar do Senhor ter escolhido, mesmo o Senhor ter escolhido os 12, Pedro negou
o nosso Senhor Salvador. Como está no livro de Mateus, seu capítulo 26, no versículo 34. Porque o Senhor lhe disse, quando estava isso tudo na última ceia do Senhor com os discípulos, quando o Senhor falava da sua crucificação e dizia que ia ser crucificado e tudo, e Pedro dizia, não, Senhor, onde tu fores eu irei, mesmo que te mate, eu também. Mas o Senhor disse que, Pedro, esta noite aí, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E eu me pergunto como é estar sentado com o Rei dos Reis. Como é estar sentado com o Rei dos Reis e ouvir isso da boca dele. E quando isso aconteceu, que também está no capítulo 26 do livro de Mateus, nos seus versículos 74 e 75, vemos que depois do galo ter cantado, Pedro lembrou-se do que Cristo lhe disse e chorou amargamente. Que dor deve ter sentido. Para dizer que cada um dos discípulos tinha uma particularidade, mas todos eles serviam a Cristo. Porque o Senhor não quer saber do que você fez antes de chegar para Ele, antes de ser chamado para Ele. O Senhor não quer saber de que posição você ocupa no reino. O Senhor não quer saber o que você faz, como você está, se você está fragmentado por dentro. O Senhor quer saber se você está disponível para que Ele te use, para que Ele nos use, para fazer e ministrar o reino dele, porque há muita gente que ainda precisa ouvir falar dele. Há muita gente que precisa nos ver como testemunhas vivas daquilo que esse nosso bom Deus tem feito nas nossas vidas. O que é que nós escolhemos, caros irmãos? E com alegria, ainda que seja limpar a igreja, eu vou. Com alegria, ainda que seja distribuir os panfletos da igreja sobre uma atividade que a igreja vai ter, eu vou, eu irei, porque tudo isso vai contribuir para estar na eternidade com o nosso Rei. Peço desculpas, caros irmãos. E Pedro negou o nosso Senhor, mas o que mais... Por isso eu digo fascínio. O que mais me fascina é que o nosso Senhor misericordioso, Yeshua Cristo, na sua benignidade, não se esqueceu. E vemos aqui no Evangelho de João, nos seus versículos, no seu capítulo 15, que o Senhor disse a Pedro, não falou a mais ninguém. Não falou nem a João, não falou a Filipe, não falou a Tiago, falou a Pedro. Pedro, me amas? E ele se... Acho que chegou até uma altura que ele... Acho que se cansou porque o Senhor lhe perguntou por 3 vezes. E ele dizia sempre, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que eu entendo com isso, caros irmãos? Não importa a posição que você ocupa na igreja. Não importa a posição que você ocupa, que você acha que é menos. Porque para nós, os homens, o mais importante é quem está na posição de destaque. Mas o que temos que nos lembrar, caros irmãos, é que existiu um ser que passou por essa terra e morreu por ti e por mim, sem sermos merecedores de coisa alguma. Então, quanto mais honra teria eu em limpar a igreja, em varrer a igreja,
em tirar o lixo da igreja, para que a igreja esteja apresentável, para que os irmãos possamos todos cultuar para o nosso Senhor Yeshua. Caros irmãos, que dignidade maior há que essa. Não importa que posição ocupamos, porque para Ele o que importa é que você esteja disponível. Para Ele o que importa é que eu esteja disponível para que Ele nos use. Porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, caros irmãos. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Portanto, caros irmãos, ainda que exista alguém que não acredite que Ele morreu por Ele, que Ele morreu por nós, que Ele se doou por nós, que Ele sentiu na carne o que mais ninguém conseguiu suportar, caros irmãos. Ainda que você tenha desistido ou desacreditado das religiões, mas no teu quarto, onde você estiver, dobra o teu joelho, peça perdão e clame por Ele, que Ele está à espera. Porque Ele está à espera de te abraçar calorosamente, caro irmão. Ele está à espera de te dar uma palavra de consolo. Ele está à espera, cara irmã, caro irmão, de te dizer que te ama profundamente, que morreu na cruz por nós. Ele está à espera, caro irmão, de te tirar desse vício que te tornou escravo. Ele está à espera, caro irmão, de te resgatar dessa prisão psicológica em que você se encontra. Vemos que o nosso Deus é tão misericordioso que sempre soube que teriam um traidor entre os discípulos. Ele sempre soube que um deles ia lhe trair. Porque a primeira menção de Judas nem veio no Primeiro Testamento. A primeira menção de Judas veio em Salmos 41:9, quando ele diz que aquele que é meu amigo, que partilha o pão comigo. E mesmo sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo de tudo isso, nosso Senhor lavou os pés de Judas. Mesmo assim, nosso Deus lavou os pés de Judas. Quantos de nós seríamos capazes de fazer um bem a alguém, mesmo sabendo que essa pessoa quer o nosso mal? Quantos de nós seríamos capazes de continuar a orar por alguém, mesmo sabendo que esse alguém juntou-se com outra irmã da igreja para falar mal de nós? Mas em tudo, caros irmãos, vamos nos lembrar que não é sobre nós. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É sobre Ele. Então, quer estejas no coro, quer estejas na porta a distribuir os panfletos, quer estejas no púlpito a pregar, quer estejas no canto, dá o melhor de ti. Dá o melhor de ti.
Quando cantares, que o louvor soe, que até os anjos e arcanjos consigam ouvir. Quando evangelizares, querido irmão, faça com tudo e toda a força que há em ti, como se da tua vida dependesse, como se aquele fosse o último dia. Quando fizermos seja o que for, para o reino de Cristo, nos lembremos que é para Ele. Nos lembremos que é para Ele, caros irmãos. E vemos mais sobre a traição de Judas também no livro de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 21 a 25. E pronto, caros irmãos, esse foi mais um dia de falar daquilo que hoje se tornou o meu vício, falar da palavra de Deus. Peço desculpas aos irmãos por ter me emocionado um bocado. Que essa palavra toque os nossos corações, que seja transformadora, que edifique e que, acima de tudo e principalmente, nos aproxime mais daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Shalom, caros irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja conosco, nos livre e guarde de todo o mal, hoje e sempre. Amém.